Olá pessoal, hoje eu vou falar infelizmente sobre mais esse ataque brutal que houve numa escola aqui no Brasil, precisamente na escola estadual professora Helena Collodi, a qual tive o prazer de conhecê-la, uma poetisa magistral, uma pessoa que deve ter se contorcido no túmulo ao saber que isso aconteceu exatamente numa escola que a homenageia com o seu nome. Muito triste isso. Um delinquente de 21 anos invadiu a escola munido de uma arma de fogo e uma machadinha e desferiu vários tiros em dois adolescentes, a menina Caroline Verri Alves e o Luan Augusto, ambos de 16 anos. A menina morreu no local e o Luan morreu no dia seguinte no hospital. E esse delinquente só não cometeu mais crimes porque foi contido. Segundo a polícia, ele provavelmente teve o apoio, a ajuda de outros dois comparsas, no mínimo mais um comparsa, que aliás estava preso junto na mesma cela. O delinquente atirador que ceifou a vida desses jovens amanheceu morto ontem no presídio, lá em Londrina, no centro de detenção. E, como eu disse, ambos estavam na mesma cela. A causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia, mas está sob investigação, obviamente. O nome desse delinquente, aliás, dele e dos demais envolvidos, não foram divulgados exatamente para não dar publicidade, não dar holofote para bandido. Isso realmente eu concordo plenamente. Não deve ser feito em hipótese alguma. Eu abomino qualquer tipo de divulgação de nomes de marginais, famosos já que receberam, obviamente, muita publicidade, ampla publicidade no passado, que muitos dos quais já estão em prisões de segurança máxima, condenados a dezenas ou centenas de anos, mas mesmo assim o nome desses bandidos jamais deveriam ser citados. Não se deve dar publicidade para pessoas nefastas, pessoas pusilânimes, pessoas que não podem ser qualificadas como seres humanos. São tudo menos seres humanos, então não se pode dar promoção e publicidade gratuita para esse tipo de ser abominável e condenável sob todos os aspectos. Mas o que eu quero deixar claro aqui, num outro vídeo que eu gravei sobre aquele ataque brutal que houve em Santa Catarina por outro ser igualmente pusilânime, brutal, que ceifou a vida de 4 crianças e deixou mais 8 ou 9 feridas, momento a partir do qual se colocaram policiais nas portas de todas as escolas do Paraná e de vários outros estados brasileiros, mas que foi uma medida paliativa, uma medida provisória. E vejam bem, raciocinem comigo, se num determinado momento de crise, de comoção pública, aparece policial, aparece servidor público que é pago para servir a população, para ficar de plantão em todas as escolas do Paraná, do país, por que não? Por que de repente eles somem por uma ordem, um decreto ou uma simples telefonema do governador ou do prefeito, por quem quer que o seja? Esses caras desaparecem das escolas. Eu já tinha dito lá naquele vídeo que eles deveriam ficar o tempo todo na porta das escolas. Aliás, não só enquanto houvesse expediente, enquanto houvesse aulas no primeiro turno pela manhã, no segundo à tarde, eventualmente no turno noturno, terceiro. Mas deveriam também
as forças policiais, as forças de segurança, leia-se guardas municipais ou até vigilância privada, deveriam patrulhar, cuidar do bem público chamado escola, colégio, universidade, faculdade, o tempo todo, full time. Até porque quando isso não acontece, é muito comum acontecer invasões aqui nos arredores do Curitiba e no Paraná. Tem escola que já foi arrombada aí várias vezes, 4, 5, 10, 12 vezes. E cada vez que os caras arrombam, eles quebram tudo, levam computadores, fiação, destroem tudo. Então é muito triste isso. É preciso que os governantes tenham a noção e a consciência e a obrigação e a responsabilidade de cuidar melhor do bem público. É para isso que eles são regiamente pagos. Só que não o fazem. Não o fazem por desídia, por incompetência, por irresponsabilidade, sei lá por que motivo, ou por sadismo mesmo, não se sabe ao certo, enfim. Existe aparato policial, sim, no Paraná, não sei nos demais estados, mas pelo menos no Paraná existe aparato policial para cuidar de todas as escolas estaduais e universidades estaduais. Leia-se aí polícia estadual, polícia militar. Lógico que as grandes cidades daqui do Paraná têm o seu exército, digamos assim, de guardas municipais, que podem perfeitamente cuidar das escolas municipais, por extensão das bibliotecas e de todo o espaço público municipal. Não só da prefeitura e do prefeito e dos secretários de Estado. Devem cuidar de todo o bem público e principalmente do bem humano, do ser humano, das vidas que estão nesses ambientes, independente de ser escolar ou não. É para isso que essas pessoas são pagas, para cuidar das pessoas. E não para ficar executando, como aconteceu com aquele menino lá de 17 anos que estudava no colégio Júlia Vanderlei, que um guarda municipal daqui de Curitiba executou o menino com 1 ou 2 tiros na cabeça, no rosto. É muito triste isso. Não é esse tipo de notícia que deve veicular. É o cuidado com o bem público e, sobretudo, com as vidas humanas, com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então, eu até vi uma entrevista lá na segunda-feira, dia 19 de junho, agora, próximo, o governador do Paraná dando entrevista, lamentando, obviamente, o ocorrido e dizendo que ia estudar o que deveria ser feito. Ora, é bem simples, é só manter. Não precisa ser muito inteligente para entender que é só manter os aparatos policiais nas portas das escolas. Se eles estão disponíveis nesses dias, hoje, por exemplo, eu passei na frente de duas escolas, hoje, dia 21 de junho, 2 dias após o incidente, quer dizer, a tragédia, melhor dizendo, e vi policiais em porta de escolas. Por que eles não ficam o tempo todo nas portas das escolas? Daqui uma semana já não estarão mais, como aconteceu da vez passada, quando uma semana depois que houve o ataque a Santa Catarina, lá na pré-escola de Santa Catarina, desapareceram os policiais de todas as escolas. Para que isso? Por que não mantém esse povo nas escolas como força de prevenção, inibidora de atentados, inibidora de ataques, inibidora de selvageria, inibidora de crueldade, enfim? Esse é o objetivo, cuidar das vidas humanas. Por extensão, obviamente, a principal obrigação de um gestor público é cuidar do seu povo, do seu rebanho, dos seus conterrâneos, dos seus munícipes, dos seus cidadãos e cidadãs, das suas crianças, dos seus jovens, enfim. As vidas humanas é que importam. Não só os bens materiais, as vidas humanas é que importam de fato em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer época e sob qualquer bandeira, em qualquer lugar do mundo. É isso que importa.
Isso me faz refletir e citar uma frase de minha autoria, inspirada, obviamente, no Edmund, num filósofo e pensador do Reino Unido, que viveu no século XVIII, morreu em 1797, se não me falha a memória, de pré-nome Edmund. Estou me esquecendo do sobrenome agora, mas já citei ele aqui em outros vídeos. Eu quero dizer o seguinte, não é a covardia e a ação dos maus que torna o mundo hostil e assustador, mas a paralisia e a omissão dos bons. E é isso que acontece. Com a paralisia dos governantes em tomar atitudes efetivas e recorrentes e permanentes contra a criminalidade, contra a bandidagem, abre portas, abre janelas, abre espaço para que esse tipo de atrocidade aconteça, que poderia muito bem ser evitado se, por exemplo, eu fosse o governador. Eu ia manter os policiais nas escolas e exigir que os prefeitos mantivessem suas forças e guardas municipais, obviamente muito bem treinados, para não agredirem, não executarem crianças, jovens e adultos por qualquer motivo. Eu ia manter todo esse aparato de segurança, cujo lema é servir e proteger, só que nem sempre isso acontece, na porta das escolas e nos demais espaços públicos que têm grande circulação de pessoas. Leia-se aí também hospitais, unidades de saúde, UPAs e assim por diante, tá bom? É isso que eu faria se eu fosse governador, por exemplo. Mas isso não se cogita porque, primeiro, eu não pretendo me candidatar e, segundo, se eu me candidatasse, eu não seria eleito porque eu não tenho apelido, tá bom? É isso. Um abraço a todos. Até mais.